Muitas pessoas colocam em xeque o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro, contestando a Igreja Católica e toda a cristandade que celebra o Natal neste mesmo dia. Mas será mesmo que a Igreja Católica inventou esta data? A Igreja Católica, pelo menos desde o século II, tem afirmado que Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. No entanto, é comum ouvirmos dizer que Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Por uma questão de simplicidade, vamos definir as objeções usuais para a data de 25 de dezembro e refutar cada uma delas. A primeira objeção: 25 de dezembro foi escolhido para substituir a festa romana e pagã da Saturnália. A Saturnália era uma festividade popular de inverno e, assim, a Igreja Católica, prudentemente, substituiu-a pelo Natal. A resposta a essa objeção é: a Saturnália comemorava o solstício de inverno. No entanto, o solstício de inverno cai no dia 22 de dezembro. É verdade que as celebrações da Saturnália começavam a partir de 17 de dezembro e se estendiam até 23 de dezembro. Ainda assim, as datas não coincidem. A segunda objeção comum é: o dia 25 de dezembro foi escolhido para substituir o feriado romano pagão, Nascimento do Sol Invicto. A resposta a essa segunda objeção é: vamos examinar primeiro o culto do Sol Invicto. O imperador Aureliano introduziu o culto do Sol Invictus, ou Sol Vitorioso, em Roma no ano de 274. Aureliano procurava obter uma força política com esse culto, porque seu próprio nome, Aureliano, deriva da palavra latina aurora, que significa nascer do sol. Moedas revelam que o imperador Aureliano se proclamava o pontífice do Sol. Assim, Aureliano simplesmente reorganizou um culto genérico ao Sol e identificou-o como o seu nome no final do século III. O mais importante é que não há registros históricos de uma celebração Natalis Sol Invictus no dia 25 de dezembro, anteriores a 354 d.C. Um manuscrito do ano 354 d.C., porém, traz uma luz, pois nele há um registro para 25 de dezembro, onde se lê 30, em algarismos romanos, N Invicti CM. Aqui, N significa nascimento, Invicti significa do invicto, CM significa circenses missos, ou jogos autorizados, e o XX romano é igual a 30. Assim, a inscrição significa que 30 jogos foram autorizados para o nascimento do invicto em 25 de dezembro. Observem que a palavra sol não está presente. Além disso, o mesmo códice também lista o nascimento de Cristo em Belém da Judéia. A data de 25 de dezembro só se tornou o aniversário do Sol Invicto sob o imperador Juliano, o apóstata. Juliano foi cristão, mas apostatou, voltando ao paganismo romano. A história, portanto, revela que foi o ódio do imperador ex-cristão que erigiu um feriado pagão em 25 de dezembro. Pense nisso por um instante. O que ele estava tentando substituir? Esses fatos históricos revelam que o Sol Invicto não era provavelmente uma divindade popular no Império Romano. O povo romano não precisava ser encorajado a abandonar o suposto feriado antigo, pois a tradição de uma celebração no dia 25 de dezembro não encontra lugar no calendário romano antes da cristianização de Roma. O feriado do nascimento do Sol Invicto foi pouco tradicional e pouco popular. A Saturnália, mencionada anteriormente, era muito mais popular, tradicional e divertida. Parece, ao contrário, que Juliano tenha tentado introduzir um feriado pagão a fim de substituir um feriado cristão. A terceira objeção é: Cristo não poderia ter nascido em dezembro, uma vez que São Lucas descreve pastores em seus rebanhos nos campos vizinhos de Belém. E pastores não pastoreiam durante o inverno, assim, Cristo não nasceu no inverno. A resposta a essa terceira objeção é simples. Lembre-se de que a Palestina não é a Inglaterra, a Rússia ou Alasca.
Belém situa-se nos 31 graus de latitude. A cidade de Dallas, no Texas, onde vive o autor deste texto, tem a latitude de 32,8 graus e ainda assim o clima é bastante confortável ao relento em dezembro. Como o jesuíta Cornélios observou durante sua vida, podem-se ainda ver pastores e ovelhas nos campos da Itália ao final de dezembro, e a Itália está numa latitude maior que a de Belém. Agora vamos passar a estabelecer o aniversário de Cristo a partir das Sagradas Escrituras em duas etapas. O primeiro passo é usar as Escrituras para determinar o aniversário de São João Batista. O passo seguinte é usar o nascimento de São João Batista como a chave para encontrar o nascimento de Cristo. Podemos concluir que Cristo nasceu no final de dezembro, observando em primeiro lugar a época do ano em que São Lucas descreve São Zacarias no templo. Isto nos dá a data aproximada da concepção de São João Batista. A partir daí, podemos seguir a cronologia que São Lucas nos dá e que nos leva ao final de dezembro. São Lucas relata que Zacarias servia o templo na classe de Abias, que as Escrituras registram como a 8ª classe entre as 24 classes sacerdotais. Cada classe de sacerdote servia por uma semana no templo, 2 vezes ao ano. A classe de Abias serviu durante a 8ª semana e a 32ª no ciclo anual. No entanto, quando é que o ciclo de classes começava? Joseph Heinrich Friedlieb estabeleceu de maneira convincente que a primeira classe sacerdotal de Joiaribe estava servindo durante a destruição de Jerusalém, no 9º dia do 5º mês judaico de Av. Assim, a classe sacerdotal de Joiaribe estaria servindo durante a 2ª semana de Av. Consequentemente, a classe sacerdotal de Abias, o turno de São Zacarias, iria sem dúvida cair durante a 2ª semana do mês judaico de Tishri, a própria semana do dia da expiação. Em nosso calendário, o dia da expiação cai entre 22 de setembro e 8 de outubro. Zacarias e Isabel conceberam João Batista logo após Zacarias ter servido no seu turno. Isto implica que São João Batista teria sido concebido em algum dia em torno do final de setembro e coloca seu nascimento no final de junho, confirmando a celebração pela Igreja Católica da Natividade de São João Batista em 24 de junho. O proto-evangelho de São Tiago, do século II, também confirma a concepção do Batista lá pelo final de setembro, já que este trabalho descreve São Zacarias como sumo sacerdote e, adentrando ao Santo dos Santos, não apenas o lugar santo do altar do incenso. Este é um erro factual, porque Zacarias não foi sumo sacerdote, apenas um dos sacerdotes principais. Ainda assim, o proto-evangelho considera Zacarias como sumo sacerdote, e isso o associa com o dia da expiação, que cai no 10º dia do mês hebreu de Tishrei, aproximadamente o fim do nosso mês de setembro. Imediatamente após esta estadia no templo e a mensagem do arcanjo Gabriel, Zacarias e Isabel concebem João Batista. Considerando as 40 semanas de gestação, isso coloca o nascimento de João Batista no final de junho, mais uma vez confirmando a data católica para a natividade de São João Batista em 24 de junho. O resto da datação é bastante simples. Nós lemos que logo após a Imaculada Virgem Maria ter concebido a Cristo, ela foi visitar sua prima Isabel, que estava grávida de 6 meses de João Batista. Isso significa que João Batista era 6 meses mais velho que Cristo. Então, se subtrairmos 9 meses de 25 de dezembro, concluímos que a Anunciação foi em 25 de março, festa comemorada pela Igreja. Todas as datas coincidem perfeitamente. Então, se João Batista foi concebido logo após o dia judaico da expiação, as datas tradicionais católicas estão essencialmente corretas. O nascimento de Cristo seria então em torno de 25 de dezembro.
A sagrada tradição também confirma 25 de dezembro como a data do nascimento do Filho de Deus. A fonte dessa tradição antiga é a própria Virgem Maria. Pergunte a qualquer mãe sobre o nascimento de seus filhos. Ela não vai apenas dar-lhe a data do nascimento, mas ela vai ser capaz de dizer a hora, a localização, o clima, o peso e o tamanho do bebê e uma série de outros detalhes. Agora pergunte a si mesmo, será que a Santíssima Virgem Maria alguma vez se esqueceu do nascimento do seu Filho Jesus Cristo, que foi concebido sem semente humana, proclamado pelos anjos, nascido de uma forma milagrosa e visitado por magos? Ela sabia desde o momento de sua encarnação no seu ventre imaculado que ele era o Filho de Deus e Messias. Será que ela, porventura, esqueceu-se daquele dia? Em seguida, pergunte-se, será que os apóstolos teriam se interessado em ouvir Maria contar a história? É claro que sim. Você acha que o santo apóstolo que escreveu "E o Verbo se fez carne" não estava interessado nos detalhes minuciosos de seu nascimento? Então, a data exata do nascimento, 25 de dezembro, e a hora, meia-noite, teriam sido conhecidas no século I. Além disso, os apóstolos teriam perguntado sobre o assunto e teriam, sem dúvida, comemorado o evento abençoado, que tanto São Mateus quanto São Lucas nos narram. Em resumo, é completamente razoável afirmar que os primeiros cristãos tanto conheciam quanto comemoravam o nascimento de Cristo. A fonte de informação deles teria sido sua mãe imaculada, a Virgem Maria. Testemunhos posteriores revelam que os padres da Igreja já afirmavam ser 25 de dezembro a data de nascimento de Cristo, antes da conversão de Constantino e do Império Romano. O registro mais antigo desta data é que o Papa São Teléforo, que reinou de 126 a 137 d.C., instituiu a tradição da Missa do Galo na noite de Natal. Embora o Liber Pontificalis não nos dê a data do Natal, ele assume que o Papa já estava comemorando o Natal e que uma missa, à meia-noite, foi adicionada nesta época. Desta mesma época, também lemos as seguintes palavras de Teófilo, bispo de Cesareia, na Palestina. Devemos comemorar o nascimento de Nosso Senhor em qualquer dia da semana em que cair o dia 25 de dezembro. Pouco tempo depois, no século II, Santo Hipólito escreveu de passagem que o nascimento de Cristo ocorreu em 25 de dezembro. A primeira vinda de Nosso Senhor na carne ocorreu quando ele nasceu em Belém, no dia 25 de dezembro, uma quarta-feira, enquanto que Augusto estava em seu 42º ano, que é de 5.500 anos de Adão. Ele sofreu no 33º ano, 25 de março, sexta-feira, o 18º ano de Tibério César, enquanto Rufus e Rubelion eram cônsules. Observe também o significado especial de 25 de março, que marca a morte de Cristo. 25 de março foi considerado como correspondente à data hebraica de 14 do mês Nissan, que é a data tradicional da crucificação. Como o homem perfeito, se acreditava que Cristo teria sido concebido e morto no mesmo dia, 25 de março. Em seu Crônicon, Santo Hipólito afirma que a Terra foi criada em 25 de março de 5.500 a.C. Assim, 25 de março foi identificada pelos padres da Igreja como a data da criação do universo, como a data da anunciação e encarnação de Cristo e também como a data da morte de Cristo, nosso Salvador. Na Igreja da Síria, 25 de março, como a festa da Anunciação, era visto como uma das festas mais importantes do ano inteiro. É comemorada como o dia em que Deus iniciou a sua estadia no ventre da Virgem. Na verdade, se a Anunciação e a Sexta-feira Santa entravam em conflito no calendário, a Anunciação se sobrepunha, tão importante era o dia na tradição síria. Desnecessário dizer que a Igreja síria preservou algumas das mais antigas tradições cristãs e tinha uma devoção doce e profunda por Maria e pela encarnação de Cristo. Pois bem, se 25 de março ficou consagrado na tradição cristã, a partir dessa data ficou fácil se discernir a data do nascimento de Cristo.
Portanto, 25 de março, quando Cristo foi concebido pelo Espírito Santo, mais 9 meses, leva-nos a 25 de dezembro, que é o nascimento de Cristo em Belém. Santo Agostinho confirma esta tradição de 25 de março como a concepção messiânica e 25 de dezembro como o seu nascimento. Ele diz: por que se acredita que Cristo tenha sido concebido no dia 25 de março, dia em que também ele sofreu? Assim, o seio da Virgem, no qual ele foi concebido, onde nenhum dos mortais foi gerado, corresponde à nova sepultura na qual ele foi sepultado, onde ninguém tinha sido colocado, nem antes nem depois dele. Mas ele nasceu, segundo a tradição, em 25 de dezembro. Em torno do ano 400 depois de Cristo, Santo Agostinho observou também como os cismáticos donatistas comemoravam o 25 de dezembro como o nascimento de Cristo, mas se recusavam a celebrar a Epifania em 6 de janeiro, uma vez que eles consideravam a Epifania como uma festa nova, sem uma base na tradição apostólica. O cisma donatista teve origem no ano 311 d.C., o que indica que a Igreja Latina já estava celebrando o Natal em 25 de dezembro, mas não a Epifania em 6 de janeiro, antes do ano 311. Seja qual for o caso, a celebração litúrgica do nascimento de Cristo era comemorada em Roma em 25 de dezembro, desde muito antes do cristianismo tornar-se oficial e muito antes de nosso registro mais antigo de uma festa pagã para o nascimento do Sol invicto. Por esses motivos, é razoável crer que Cristo nasceu em 25 de dezembro do ano 1 a.C. e que ele morreu e ressuscitou em março de 33 depois de Cristo.